Atos capítulo 5, verso 1 até o versículo número 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, no caso Ananias, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Até aqui, até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos todos juntos agora lermos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, com bastante força, com bastante vigor, com bastante disposição. Todos juntos, a uma só voz. 1 Coríntios 6, versículo 19. Aqui em tom de pergunta, conforme o apóstolo Paulo está fazendo. Todos juntos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Irmãos, irmãs, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela exige, obriga, na verdade, cada um de nós, o seu aprendizado em todos os seus detalhes, em toda a sua profundidade. A gente deve ter sempre essa perspectiva em relação a qualquer tema, em relação a qualquer assunto, em relação a qualquer tópico, quando a gente considera a palavra de Deus. Ou seja, nós devemos aprendê-la e aprendê-la em todos os seus detalhes. Na prática, significa dizer que não devemos conhecer apenas a metade das verdades sagradas. Não. Apenas a metade das verdades de Deus, ela não é suficiente para cada um de nós. Infelizmente, quando isso acontece, quando a gente não detém esse conhecimento mais completo, quando a gente não absorve esse conhecimento mais detalhado, e muitas vezes a gente se contenta apenas com a metade da verdade de Deus, isso proporciona alguns efeitos danosos, alguns efeitos negativos em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, a gente acaba não se edificando como nós deveríamos nos edificar através da palavra de Deus. Em segundo lugar, a gente acaba limitando, restringindo o nosso conhecimento das Escrituras Sagradas, em segundo lugar. E o pior de tudo, em terceiro lugar, a gente acaba deixando não só as nossas mentes, mas a gente acaba deixando os nossos corações abertos, suscetíveis aos falsos ensinos, às heresias, às falsas doutrinas. Então, eu reitero, é necessário, toda vez que nós nos propusermos a estudarmos a palavra de Deus, de nós aprofundarmos ao máximo o nosso conhecimento acerca daquilo que nós estamos estudando. Quando o assunto que nós estamos considerando da Bíblia é a pessoa, é a obra do Espírito Santo, esse alerta que nós estamos a fazer, ele fica muito mais claro. Essa regra, ela fica muito mais evidente. Por quê? Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos tratando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como o autor das Escrituras Sagradas, ele fala muito acerca de si mesmo, de sua pessoa. Ele fala muito acerca de si mesmo, das obras que o Espírito Santo ele realiza,
não só no mundo, no seu sentido geral, mas, sobretudo, no seu sentido especial, na vida de cada um de nós, que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Na semana passada, conforme os irmãos se lembram, a gente considerou um dos aspectos do estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. Se você puxar pela sua mente, você puxar pela sua memória, a gente estudou sobre o quê? A gente estudou sobre a personalidade do Espírito Santo. Em termos práticos, a gente defendeu que o Espírito Santo não é uma coisa. A gente defendeu que o Espírito Santo não é uma força impessoal, não, muito pelo contrário. Mas que o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa. Ele é um ser pessoal. É o conhecimento que nós devemos ter. É o conhecimento que nós devemos absorver em relação ao Espírito Santo. Contudo, a verdade, ela não para nesse ponto. A verdade, ela não para nesse aspecto. Quando a gente se aprofunda ainda mais acerca do estudo bíblico em relação ao Espírito Santo, a gente chega em outro aspecto, que é o aspecto em que nós deteremos a nossa atenção na manhã de hoje. Ou seja, além da personalidade do Espírito Santo ser uma pessoa, a gente vai estudar a deidade do Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo, ele é Deus. Então veja, esses dois aspectos, eles devem estar presentes na nossa mente. Essas duas verdades, elas devem estar presentes no nosso coração. Quando a gente considera, quando a gente estuda, quando a gente aprende acerca do Espírito Santo. Qual o primeiro aspecto? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, como nós somos. Qual o segundo aspecto? Além de ser pessoa, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é um ser divino, ele possui a essência divina e por isso ele compõe, juntamente com o Deus Pai, juntamente com o Deus Filho, a Santíssima Trindade. Então, no nosso estudo hoje pela manhã, a gente vai considerar esse segundo aspecto relacionado à pessoa do Espírito Santo, ou seja, a sua divindade. É por isso que o tema da nossa aula é: o Espírito Santo é Deus? É uma pergunta em forma de indagação mesmo, e a gente vai ver que é, através do nosso estudo, através de cada ponto que a gente considerar na manhã de hoje, com a graça de Deus. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver algumas provas, a gente vai ver algumas comprovações que de fato o Espírito Santo, ele é Deus. Pelo menos 3 provas que comprovam que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus porque ele possui atributos, qualidades que só Deus possui, que só Deus ele detém. O Espírito Santo, ele é Deus, porque ele se iguala com não só a pessoa do Pai, mas a pessoa do Filho. O Espírito Santo, ele é Deus, porque ele realiza obras que somente Deus, ele realiza. Então, vão ser esses 3 pontos, essas 3 divisões que a gente vai percorrer hoje pela manhã. E no final de tudo, desdobrar pelo menos em 2 aplicações de ordem prática para as nossas vidas. Uma vez que a gente aprende, uma vez que a gente entende, uma vez que a gente crê que o Espírito Santo é Deus, pelo menos 2 lições de ordem mais prática a gente consegue aplicar para as nossas vidas. Ok? Antes da gente avançar nos pontos propriamente dito, dentro dessa palavra introdutória, ficou alguma pergunta, meus irmãos, a ser feita? Ficou alguma dúvida que os irmãos desejassem tirar nesse momento inicial? Tudo bem entendido? Tudo bem compreendido? Então vamos lá, vamos começar a ver esses 3 pontos, vamos começar a ver essas 3 comprovações que de fato provam que o Espírito Santo, ele é Deus. Veja, ele é uma pessoa? Sim. Mas não somente uma pessoa, ele é Deus. É aquilo que eu falei no início, a necessidade da gente conhecer as verdades de Deus, não pela metade, mas conhecer as verdades de Deus de maneira profunda, de maneira completa. Então vamos avançar no nosso conhecimento acerca da terceira pessoa da Trindade na manhã de hoje. Então, em primeiro lugar, a gente pode afirmar que o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele possui os atributos divinos.
O Espírito Santo ele é Deus porque ele possui as qualidades que somente Deus ele possui. A gente já estudou em domingos anteriores, bem anteriores mesmos, o que seja atributos, quando a gente fala em relação a Deus. A título de revisão, atributos são características, atributos são qualidades que Deus possui, que faz dele o ser diferenciado que ele é, ou seja, o ser divino. Então, são as marcas, são as características que a gente observa na pessoa de Deus, razão pela qual ele é Deus. E aí, quando a gente pensa na pessoa do Espírito Santo, quando a gente pensa na terceira pessoa da Trindade, e quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente percebe que, por semelhante modo, o Espírito Santo, ele possui também essas características, esses atributos que Deus possui. Então, você faz a associação. Se Deus é Deus, porque ele possui atributos que ninguém possui, se o Espírito Santo possui os mesmos atributos que Deus possui, qual é a conclusão a que nós chegamos? O Espírito Santo ele também é Deus. É a conclusão lógica a que nós chegamos. Mas aí você pode perguntar, mas quais seriam essas qualidades? Quais seriam esses atributos que o Espírito Santo detém, que faz com que nós entendamos que ele é Deus? Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele possui o atributo da santidade. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele possui o atributo da santidade. Escrevendo sobre esse atributo, o pastor já falecido John MacArthur Jr., ele diz o seguinte em relação ao atributo da santidade aplicado a Deus. Abro aspas para MacArthur Jr. Ele diz que a santidade de Deus se refere à sua grandeza inerente, à sua grandeza natural. Mas não só a sua grandeza natural e inerente, mas a natureza absoluta na qual ele, Deus, é perfeitamente distinto e ele está acima de tudo e ele é absolutamente separado de tudo, aquilo que é pecado, daquilo que é mal. Então, quando a gente diz que Deus é santo, a gente fala de Deus como santo nesses termos. Ele está separado, ele está apartado de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é vil, de tudo aquilo que é iníquo. E é interessante, porque esse mesmo atributo, ele também é visto na pessoa do Espírito Santo. Não é sem razão que essas são expressões que a Bíblia usa para designar a terceira pessoa da Trindade. Ele não é qualquer Espírito, mas ele é Espírito o quê? Santo. Ou ele é o Santo Espírito. Não sei se você sabe, mas por toda a Escritura Sagrada, pelo menos, a expressão Espírito Santo, a expressão Santo Espírito, elas aparecem 90 vezes. De Gênesis a Apocalipse, a expressão Espírito Santo ou Santo Espírito, nem estou falando de Espírito de Deus, Espírito Santo ou Santo Espírito, essas expressões, elas aparecem 90 vezes na Escritura Sagrada. Então isso comprova que o Espírito Santo é santo, que esse atributo é uma característica que ele possui. Então, faltaria tempo da gente poder ler todas essas passagens, todos esses textos, e eu não vou me deter muito neles, haja vista que o próprio nome da terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Então, Deus é Deus porque ele é santo? Sim. O Espírito Santo, ele é Deus por quê? Porque ele também é santo. A primeira característica, o primeiro atributo. Contudo, seguindo na palavra de Deus, a gente vai observar que o Espírito Santo ele detém um segundo atributo, que faz dele Deus. Se de um lado ele é santo, conforme a gente acabou de falar, por outro lado, o Espírito Santo ele é eterno. O Espírito Santo ele possui o atributo da eternidade. Ele não foi criado por Deus num determinado momento, num determinado instante. Não. Ele já existia com a pessoa de Deus desde toda
eternidade. Ele é eterno no sentido absoluto. Ele não veio à existência, ele sempre existiu. Da mesma forma que Deus é eterno, o Espírito Santo também ele é eterno. E a gente pode fazer essa afirmação que o Espírito Santo ele é eterno porque a Bíblia o faz. Abram aí, meus irmãos, abram aí. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Olha só, o autor sagrado falando acerca da obra de Jesus Cristo, e dentro desse relato que o autor sagrado faz acerca da obra de Jesus Cristo, ele mostra que Jesus Cristo ele se deu, ele se sacrificou pelo Espírito, ele faz essa designação, o Espírito é eterno, ele é eterno, ele não é a força de Deus, ele não é criado por Deus, mas ele existia desde a eternidade com Deus. Então, evita-se aquela pergunta, quem criou Deus? Deus não foi criado, ele é eterno. Quem criou o Filho? O Filho não foi criado, ele é eterno. Quem criou o Espírito? O Espírito não foi criado, ele é eterno, ele sempre existiu. Então, são segredos que pertencem exclusivamente à divindade. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 14. O autor sagrado falando, muito mais, está fazendo a descrição do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Cristo que, veja, pelo Espírito, como é que o Espírito é designado aí? O Espírito eterno. Olha só o atributo aqui da eternidade. Da mesma forma que Deus é eterno, o Espírito Santo também é eterno. E complementa o autor. Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, Cristo, ele se deu pelo Espírito eterno. Segundo atributo que a gente observa na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo, ou seja, o atributo da eternidade. Então, veja, o Espírito, ele é santo, possui o atributo da santidade. Veja, o Espírito Santo, ele é eterno, possui o atributo da eternidade. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele é onipresente. Da mesma forma que Deus, ele é onipresente. Não existe limitação física para Deus. Por semelhante modo, não existe limitação física para o Espírito Santo. A sua presença enche tudo e todas as coisas. Não existe um só lugar, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual, que o Espírito Santo não se faça presente. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. O Espírito Santo, ele se faz presente no nosso coração, dada a nossa salvação. Mas não só o Espírito Santo se faz presente em cada um dos nossos corações, ele se faz presente em tudo aquilo que Deus criou, quer seja na esfera física, e a gente nunca chegou ao fim de toda a criação de Deus, fisicamente falando, quer seja na esfera espiritual, que a gente não tem a menor noção. Em todos os lugares, o Espírito Santo se faz presente porque ele é onipresente. E o salmista Davi, ele faz um relato fantástico, belíssimo desse fato. Ele descreve em detalhes essa característica da onipresença quando aplicada à pessoa do Espírito Santo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 139, Salmo de número 139, versículos 7 até o versículo número 10. Olha só, que declaração fantástica, declarações fantásticas Davi nos faz aqui. Salmo 139, versículos de 7 até o versículo 10. Olha só, é interessante porque aqui nesse salmo, ele fala, da onipotência, da onisciência e da onipresença divina. Ele fala desses três atributos. E quando ele se refere ao atributo da onipresença de Deus, ele se refere dirigindo-se ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo também possui a essência da divindade. São pessoas diferentes, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas essencialmente o mesmo ser,
o ser divino. Olha só, versículo 7, Salmo 139, versículo 7. Davi assim nos diz: para onde me ausentarei? Me ausentarei de quem? Do teu Espírito, ou seja, do Espírito de Deus. Ele faz essa pergunta, que é uma pergunta de retórica, que de pronto a gente já tem a resposta. E qual é a resposta? A gente não pode se ausentar da presença do Espírito Santo. A gente não pode fugir da presença do Espírito Santo. E por que a gente não pode fugir da presença do Espírito Santo? Porque ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. E Davi, ele especifica, ele detalha esse fato. Olha só, para onde fugirei da tua face? Ele diz, se subo aos céus, ou seja, se eu estou lá nas alturas, lá estás. E ele segue, se faça a minha cama no mais profundo abismo, literalmente falando, no mundo dos mortos, lá estás também. E ele segue, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, literalmente falando, no fim dos mundos, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele está se dirigindo ao Espírito Santo, meus irmãos. Ele está falando do Espírito Santo. Então ele diz que se ele for a maior das alturas, o Espírito Santo estará. Se ele for ao mais profundo abismo, o Espírito Santo também estará em todos os lugares. O que é isso? Isso se chama onipresença. Então veja, o Espírito Santo, ele detém o atributo da santidade. Veja, o Espírito Santo, ele possui o atributo da eternidade e, conforme nós acabamos de ver, o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e está simultaneamente. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele é onipotente. A onipotência, o quarto atributo que a gente encontra na terceira pessoa da Trindade. E o que é que ele significa na prática? O Espírito Santo, ele pode tudo e pode todas as coisas. Ele tem poder para realizar, para operar, para fazer qualquer coisa, até mesmo aquelas que fogem completamente ao nosso raciocínio. Ele tem esse poder. E a gente vê a operação poderosa do Espírito Santo através do ensino da palavra de Deus. Logo nos primeiros versos das Escrituras Sagradas, a gente até já viu isso. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando a terra estava sem forma, quando a terra estava vazia, diz Moisés que o Espírito Santo, abro aspas, ele pairava, ou seja, literalmente falando, ele energizava todo o caos inicial, trazendo todas as coisas à existência. Ele é poderoso, porque ele trouxe, ele criou, não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual. O Espírito Santo, ele é poderoso, porque até hoje, ele está agindo com o seu poder, mantendo, através da sua providência, tudo aquilo que ele criou. Veja que o poder do Espírito Santo, ele é visto dentro dessas duas facetas. No primeiro momento, o poder do Espírito Santo, ele é visto quando o Espírito Santo traz à existência todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, o mundo físico, o mundo espiritual, mas ele também opera com seu poder para sustentar pela sua providência tudo aquilo que ele criou. E o Salmo, livro do Salmo, melhor dizendo, testifica esse fato. Abra, por favor, aí, Salmo de número 130, Salmo de número 104, versículo 30, é o versículo que é 30. Falando sobre os monstros marinhos, sobre toda a criação que a gente encontra no mar, e olha que a gente não tem catalogado tudo que existe no mar não. O mar esconde muitos segredos que o ser humano nem sabe. O mar esconde segredos que o ser humano nem sabe. Mas olha só o que ele fala no versículo 30, mostrando quem sustenta toda a criação aquática. Está aí nos mares, está aí nos rios. Olha só,
versículo 30. Envias, falando acerca de Deus, mas mencionando o Espírito Santo. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, pela operação do Espírito Santo, a face desse mundo no qual nós estamos está sendo renovada. Ele vai mantendo, ele vai sustentando todas as coisas, mostrando o seu poder. O Espírito Santo, ele pode tudo, pode todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas. E há um dado interessante, que muitas vezes a gente não atenta em relação ao Espírito Santo, em relação especificamente falando ao atributo do poder. O poder do Espírito Santo, ele foi manifesto no ministério de Jesus Cristo. Cristo não operou coisas milagrosas, sim ou não? Ele não fez coisas que somente Deus pode fazer? E é interessante que a Bíblia diz que Cristo fez isso pelo poder do Espírito Santo. Abram, por favor, aí. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Isso que a gente não pode dissociar, a gente não pode separar. Quando Cristo estava aqui, estava operando, ele estava operando pelo poder do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19. Um outro texto que fala sobre isso é Mateus 12, 28, mas eu não vou ler. Fica aí no material, depois vocês têm acesso. Olha só, falando um pouco sobre o ministério de Jesus Cristo, aquilo que ele havia operado. Versículo 18, olha só. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Aqui Paulo está dando um testemunho pessoal, mostrando que tudo aquilo que ele realizou ao longo do seu ministério, ele realizou através do poder de Jesus Cristo. E agora, a partir do versículo 19, ele vai mostrar, através do poder de quem Cristo realizou todas as coisas poderosas que ele executou enquanto esteve aqui na terra. Olha só, versículo 19. Por força de sinais e prodígios, falando de Cristo, do ministério dele, pelo poder de quem? Do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, pegando aquela região ali da Iugoslávia, nos dias de hoje, tenho divulgado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Cristo ele fez os seus sinais, ele fez os seus prodígios pelo poder do Espírito Santo, que estava operando na sua vida, no seu ministério. O Espírito Santo ele é onipotente. Então veja, ele é santo, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Não existe limite para o conhecimento do Espírito Santo. Ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. Tal qual Deus ele é onisciente, o Espírito Santo também é. O conhecimento, a sabedoria, a inteligência dele são infinitos. A mente humana não pode prescrutar, a mente humana não pode atingir, porque somente ele, o Espírito Santo, que é Deus, tem esse conhecimento. Ele sabe todas as coisas de Deus, e o conhecimento de Deus é infinito. Olha só o que Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Eu até fiz menção a esse texto na semana passada, eu vou utilizá-lo novamente, só para destacar esse ponto e deixar isso aqui muito mais claro para vocês. 1 Coríntios 2:10. Olha só, meus irmãos, capacidade do conhecimento do Espírito Santo, o que ele sabe, o que ele conhece. Diz o seguinte: mas Deus, em relação às coisas que foram reveladas,
nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, analisa, sabe, até mesmo que as profundezas de conhecimento de Deus é infinito. E o Espírito Santo ele prescruta todo o conhecimento de Deus, eles interagem no conhecimento, conhecimento inatingível, inalcançável, infinito. Ele é onisciente. E eu pergunto aos irmãos, o Espírito Santo é ou não é Deus? É, meus irmãos. Por quê? Por causa dessas características. Ele possui atributos que só Deus possui. Seja a santidade, seja a eternidade, seja a onipresença, seja a onisciência, seja a onipotência, ninguém se iguala ao Espírito Santo. Por isso ele é Deus. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse primeiro ponto? Tudo entendido, tudo esclarecido? Muito bem, vamos lá. Vamos avançar mais. Vamos avançar mais um pouco. Então, a primeira prova que comprova que o Espírito Santo é Deus é porque ele possui os atributos divinos. A gente já viu isso nesse primeiro momento. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele é Deus, porque ele é igualado a Deus. Ele é tornado igual, ele é visto como igual, melhor dizendo, com o Pai. O Espírito Santo, ele não é um ser inferior ao Deus Pai, ao Deus Filho. Às vezes a gente tem essa falsa compreensão, né? Parece que há uma hierarquia, né? O Deus Pai está aqui, o Deus Filho está aqui, e aqui está o Deus Espírito Santo. Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não são, nenhum deles inferior um ao outro, não, jamais. No caso específico do Espírito Santo, ele se iguala às demais pessoas da Santíssima Trindade. E há duas comprovações que nos dão o entendimento desse fato, nos dão o entendimento dessa realidade. A primeira comprovação é aquilo que nós chamamos de fórmulas trinitárias. O que é isso, pastor? Fórmulas trinitárias. São aquelas expressões que a gente encontra na Bíblia, onde você encontra a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo sendo citados juntos. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando Cristo instruiu os discípulos para que eles fossem a todas as nações, fazendo discípulos de cada uma dessas nações, e não só eles fizessem discípulos, mas eles batizassem esses discípulos em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aqui, em nome, não é em nomes, em nome, porque aqui ele está mostrando a igualdade das três pessoas da Trindade, muito embora mostre a diferença de cada uma dessas pessoas. Então existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho, existe a pessoa do Espírito Santo. São distintos, sim, mas eles possuem a mesma essência de Deus. Por isso que o batismo tem que ser em nome, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é batizar em nome de Jesus somente, como algumas seitas têm por aí que fica pregando esse tipo de coisa. Não, mas batizar em nome da Trindade. Então, no batismo você vê isso. Na bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13:13, você também vê isso. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo. Veja, mais uma fórmula trinitária. E há um outro texto em que a gente vê as três pessoas se relacionando entre si, mostrando a sua igualdade. Abram, por favor, aí, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Esse ponto ele vai ser um pouco menor. O terceiro ele vai ser um pouco maior. Versículos 4 a 6. Gente, a gente vai chegar nesse estudo sobre os dons espirituais, que é um tema tão polêmico, né? Quando a gente trabalha a questão do Espírito Santo, os dons do Espírito. Quais são esses dons? Eles existem ainda hoje? Quais são? Como é que eles se manifestam?
Então tem muita confusão nesse assunto, e a gente vai trabalhar também, inclusive esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, vai fazer isso com mais detalhe. Então não vou entrar nesses detalhes agora, mas eu queria fazer só essa observação. Falando acerca dos dons espirituais. Olha só o que Paulo diz. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Ele diz, ora, os dons são diversos. Há vários dons. Não é somente um dom. Vários dons. Várias classificações de dons. Mas o Espírito, e aqui ele está se referindo ao Espírito Santo, é o mesmo. Então existe vários dons, mas existe apenas um Espírito. Versículo 5. Há diversidade nos serviços que a gente presta na Igreja de Jesus Cristo. E ele complementa, mas o Senhor é o mesmo. Está falando de quem? O Senhor Jesus. Há um só Espírito e o Senhor, ele é o mesmo. E ele fala, versículo 6, há diversidade nas realizações. E ele complementa, mas o mesmo Deus, ele está falando aqui de Deus o Pai, é quem opera tudo em todos. Está vendo a ligação que ele faz? Pessoa do Espírito, pessoa do Filho, pessoa do Pai, essa interação em relação aos dons espirituais. Então o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? A igualdade do Espírito Santo em relação às demais pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho. Então, se você tinha essa visão, deixe de ter. O Espírito Santo não é menor, o Espírito Santo não é inferior do que as demais pessoas. Eles estão no mesmo nível de igualdade. São pessoas diferentes, mas o mesmo Deus. Ok? Então, a primeira razão que mostra essa igualdade do Espírito Santo com Deus. E a segunda razão, as descrições mútuas, que muitas vezes a gente vê na palavra, quando se refere ao Pai, ao Espírito, um pelo outro. E às vezes você vê isso numa mesma passagem. Está falando de Deus o Pai, de repente ele está falando de Deus o Espírito, como se fosse Deus, porque de fato é Deus, sem diferenciação, sem mistura. E agora eu queria voltar para o texto que nós lemos na introdução, para o livro de Atos, capítulo 5, para mostrar na prática como é que isso acontece. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Esse texto seria suficiente, não precisava falar mais nada na manhã de hoje, nada. O contexto da passagem todo mundo já sabe, né? Aquele contexto no qual a gente vê Barnabé vendendo parte do campo e oferecendo para que a igreja pudesse ajudar os pobres. Ele é reconhecido por isso. Ananias viu e queria ter o mesmo reconhecimento e queria fazer quase a mesma coisa. Ou seja, vender o campo, reter uma parte consigo e distribuir apenas uma outra parte. Então é um negócio meio que incompleto. E olha só, dentro desse relato, o que vai acontecer, mas sobretudo o que Pedro fala aqui. Olha só, Atos 5, do 1 ao 4, diz o seguinte, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Versículo 2. Mas, veja, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ele estava mentindo, ele não estava dando tudo. Ele estava dando uma parte como se fosse tudo. Ele estava tentando ludibriar, enganar os apóstolos. Não sabia ele que Deus sabia que Deus sabe todas as coisas. É por isso que ninguém pode enganar nada de Deus, meus irmãos. A gente pode até enganar do nosso próximo, a gente pode até enganar do nosso semelhante, mas ninguém engana Deus. Ele sabe tudo que acontece conosco, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente deixa de fazer, tudo aquilo que nós temos de intenção dentro do nosso coração, a gente não pode se ocultar diante de Deus. A gente está vendo aqui, o Deus Pai, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, sabe todas as coisas. O Deus Espírito da mesma forma, e esse mesmo Deus, Ele habita dentro de nós. E aí, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, veja, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, no primeiro momento,
Pedro faz essa inquirição a Ananias: por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você mentiu para a terceira pessoa da Trindade? Retendo parte do valor, não dando tudo. Olha que Ananias não era nem obrigado a fazer isso, mas já que estava fazendo, tinha que fazer com verdade. E olha só, no versículo 4, Pedro segue: conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Olha só, no versículo 3, Pedro, ele faz a pergunta que Ananias havia mentido contra o Espírito Santo. Não é isso que a gente vê? Que mentisses ao Espírito Santo? Aí no versículo 4, não mentiste a homens, mas está vendo aí? Mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus é a mesma coisa. Não tem diferença não, meus irmãos. Ele usa essa palavra Espírito Santo, Deus, uma pela outra, mostrando essa igualdade que existe do Espírito Santo com as demais pessoas da Trindade. Então, a segunda prova, o Espírito Santo, ele é igualado a Deus. Ele é descrito como igual a Deus, de acordo com o relato da Bíblia. Mas vamos lá, terceiro ponto, já tocou, eu quero pelo menos destacar alguns aspectos aqui que talvez não dê tempo da gente fazer tudo. O Espírito Santo, ele realiza as obras de Deus. O Espírito Santo, ele faz aquilo que somente Deus pode fazer. Ele tem a capacidade de realizar somente aquilo que Deus ele pode realizar. E quais são essas obras que o Espírito Santo faz? E ele faz porque ele é Deus. Em primeiro lugar, criação. A gente já viu isso. O Espírito Santo, ele criou todas as coisas. Ele trouxe todas as coisas à existência. Gênesis, capítulo 1, versículo número 2. Então, somente Deus, ele tem capacidade de criar todas as coisas. Se o Espírito Santo cria, é porque ele é Deus. Inclusive, o Espírito Santo nos criou. Nos criou. Abram aí, bem rapidinho. Jó 33, versículo 4. A nossa criação, ela deve-se à atuação do Espírito Santo. A nossa criação deve-se à atuação do Espírito Santo. Ele criou o mundo físico, criou o mundo espiritual, ele nos cria, ele nos sustenta. Então a primeira obra que ele faz, que prova que ele é Deus, é a obra da criação. Olha só, Jó 33, 4. Diz o seguinte, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Só para lembrar, né? A palavra Espírito, literalmente falando, significa ar. É a palavra ruach, no hebraico, e é a palavra pneuma, no grego. De onde vem a palavra pneu, na nossa língua, né? Ar. Literalmente falando, a palavra Espírito significa ar. Então, quando ele fala aqui, o sopro do Todo-Poderoso, está se referindo ao Espírito Santo. Ok? Literalmente falando, a palavra Espírito significa ar. Então, veja, a primeira obra, a obra da criação. A segunda obra, a obra da encarnação. A gente viu isso na semana passada. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Quando o anjo Gabriel, ele aparece à Virgem Maria e diz que Deus agiria na vida dela e o Espírito Santo iria fazer com que dela nascesse o ente santo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, o nascimento de Jesus Cristo, a concepção de Jesus Cristo, se deu pela operação miraculosa do Espírito Santo na Virgem Maria. É por isso que o nascimento de Jesus Cristo, ele se distingue dos demais nascimentos, com exceção de Adão e Eva, né, que foram formados diretamente por Deus, mas os demais nascimentos que nós temos é fruto de concepção, que exige a participação do homem, que exige a participação da mulher, uma participação física,
No caso do Espírito Santo, não. No caso de Jesus Cristo, não. Deus agiu pelo seu Espírito e implantou no ventre de Maria o ente santo, perfeito, imaculado, sem pecado. Então, o Espírito Santo agindo na encarnação. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele age na regeneração. A gente já falou isso tantas vezes, né? A regeneração, meus irmãos, é aquele ato através do qual Deus nos recria em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Estamos inaptos para fazer alguma coisa que agrada a Deus. Porém, Deus ele nos regenera implantando uma nova vida na nossa vida. E Deus o faz pela operação do Espírito Santo. É por isso que eu sempre gosto de dizer, a salvação é um milagre. E por que a salvação é um milagre? Porque quando há uma salvação genuína, quando há uma salvação verdadeira, é o Espírito Santo que implanta uma nova vida na vida daquela pessoa. Não somos nós que mudamos o coração das pessoas. Não são coisas que mudam o coração das pessoas. Uma salvação tem que ser uma ação do Espírito Santo. Se não for, não é salvação. É por isso que você tem muita gente aí que se diz crente, mas não é crente. Por quê? Não foram regenerados pelo Espírito Santo. Talvez foram constrangidos com alguma música, talvez foram constrangidos com alguma pregação melódica, talvez foram envolvidos em algum processo de algum evento especificamente falando, mas não foi o Espírito Santo. E muitas vezes a gente se ilude com isso. A gente pensa que movimentozinhos produz novo nascimento, não produz. Só quem produz é o Espírito Santo. E é um milagre, é um verdadeiro milagre, que somente aqueles que foram eleitos pela pregação da palavra, eles experimentam, porque é o Espírito Santo que faz isso, somente o Espírito Santo. Eu não mudo a condição espiritual do meu filho, por mais que eu queira, por mais que eu ore, por mais que eu dê exemplo, por mais que eu pregue. A salvação virá pela pregação, mas não somente pela pregação, tem que haver o nascer do Espírito. Foi aquilo que Cristo disse a Nicodemos. Nicodemos era religioso, ele sabia da lei, mas não tinha sido regenerado pelo Espírito Santo. Então, João 3, 5 a 6 fala isso. Tito 3, 5 fala isso. Que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo que está em nós. Então, veja, o Espírito Santo cria, o Espírito Santo esteve responsável pelo processo da encarnação, o Espírito Santo está responsável pela regeneração, o Espírito Santo ele esteve responsável, está responsável pela obra da ressurreição. Abram aí, por favor, meus irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Há um detalhe que muitas vezes a gente não percebe do que aconteceu em uma manhã de domingo, aproximadamente 2025 anos atrás, há 2025 anos atrás. A gente pensa, Romanos 8, 8:11. Então, há um detalhe que aconteceu numa manhã de domingo, aproximadamente 2025 anos atrás, que a gente não percebe. Cristo morreu na sexta-feira, passou o restante da sexta, passou todo o sábado, passou a parte inicial do domingo, e no romper daquele novo dia, ele veio do mundo dos mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Quem foi que operou para que isso acontecesse? O Espírito Santo. Ele não vem dele mesmo. Ele veio com uma ação do Espírito Santo, trazendo dentre os mortos. Olha só o versículo 11. Olha só. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou quem? Olha só, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em nós habita. Quanto privilégio! O mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, é o Espírito que está dentro de nós. É o Espírito que nos vivifica. Então Cristo ele veio
dentre os mortos, pela operação do Espírito Santo. A sua ressurreição, ela foi produto da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo presente na criação, o Espírito Santo presente na encarnação, o Espírito Santo presente na regeneração, o Espírito Santo presente na ressurreição, o Espírito Santo presente na inspiração. Então, em quinto lugar, a inspiração, que é aquela operação do Espírito Santo através dos autores sagrados, para que eles pudessem registrar toda a verdade de Deus. Deus se revela, e a revelação estava aí, exposta para as pessoas, mas o ser humano tem a capacidade de distorcer aquilo que é revelado. Então Deus teve esse cuidado de deixar registrado, escrito, aquilo que ele havia revelado, para que não fosse distorcido. E aí ele usa o Espírito Santo para que pudesse agir nos escritores sagrados, dentro das suas características, dentro das suas qualidades, e eles escrevessem tudo aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Bem rapidinho, abram aí por favor, 2 de Pedro 1:21. Então, a Escritura, ela é fruto da operação do Espírito Santo. A gente não pode desacreditar, meus irmãos, da Escritura Sagrada. Quando a gente duvida da Escritura Sagrada, a gente está duvidando de Deus, o Deus Espírito Santo que inspirou as Escrituras Sagradas. Mas as pessoas não creem desse jeito. Paciência, peça a misericórdia de Deus para elas, mas isso não vai mudar. Olha só o que Pedro fala da atuação do Espírito na inspiração, registrando a sua palavra. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. E ele complementa: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Olha só o detalhe: movidos pelo Espírito Santo. O verbo mover, que a gente tem aqui, literalmente falando da ideia de você colocar mangalha de madeira de pau no rio. O que é que vai fazer? A força do rio vai conduzindo aquela madeira e ela vai sendo guiada de acordo com o curso da correnteza. Então foi isso que o Espírito Santo fez aos autores sagrados. Perceberam, meus irmãos? Perceberam, minhas irmãs? 3 provas que comprovam que o Espírito Santo ele é o quê? Que o Espírito Santo ele é o quê? Deus. Ele possui, em primeiro lugar, os atributos que somente Deus possui, as qualidades que somente Deus possui. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele é Deus porque ele é igualado a Deus, seja nas formas trinitárias, seja quando é usado mutuamente com a pessoa do Pai. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é Deus porque ele realiza obras que somente Deus realiza, e nós vimos pelo menos 5 dessas obras na manhã de hoje. Então, fechando a nossa aula, um conhecimento completo do Espírito Santo é aquele que nos faz ver não só que ele é uma pessoa, conforme nós vimos na semana passada, mas o conhecimento completo do Espírito Santo é aquele que nos faz ver também que o Espírito Santo ele é Deus, ele é o ser divino. Então, é com essa visão que a gente deve enfrentar as heresias, os falsos ensinos que muitas vezes tentam surgir, tentando desfazer da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, ele é o Deus pessoal, ele foi o Deus que nos regenerou no passado, ele é o Deus que se faz presente hoje nas nossas vidas, ele é o Deus que vai nos ressuscitar na consumação dos séculos, para que assim a gente possa estar eternamente na presença do Pai. E diante disso, o que é que fica de lição e de aplicação para cada um de nós? Pelo menos 2 coisas. Em primeiro lugar, que a gente possa render ao Espírito Santo a adoração que lhe é devida. Que a gente possa render ao Espírito Santo a adoração que lhe é devida.
Muitas vezes a gente adora o Pai, muitas vezes a gente adora o Filho, e muitas vezes, infelizmente, a gente esquece de adorar o Espírito Santo. Eu acho muito bonito os salmos e hinos, porque alguns deles, eles chamam a adoração para as 3 pessoas da Trindade: pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. Se eu não me engano, Salmos e hinos 29, Salmos e hinos 30, eles têm esse pensamento, né? De chamar para a adoração do Deus Pai, chamar para a adoração do Deus Filho, chamar para a adoração do Deus Espírito Santo. E ele deve ser adorado, meus irmãos. O Deus Espírito Santo tem que ser adorado. A gente não pode esquecer de adorar o Espírito Santo, porque Ele é Deus, Ele é merecedor de todo o nosso louvor por aquilo que Ele faz. Ele é merecedor de toda a nossa adoração por aquilo que Ele é. E nós vimos isso na manhã de hoje. Então, tenhamos esse cuidado. Adoremos a Deus, o Deus trinitário, o Deus Pai, o Deus Filho e também o Deus Espírito Santo. Em segundo lugar, considere a grande bênção que você tem e que muitas vezes você não se dá conta dessa bênção que você tem. E que bênção é essa? Irmãos, irmãs, Deus, o Pai, habita em nós pela pessoa do Espírito Santo. Você já pensou sobre isso? Nós, seres pecadores, seres falhos, seres indignos sob o ponto de vista humano, Deus, na sua graça, se faz habitar em nós pelo Espírito Santo. Que bênção, meus irmãos, que bênção! E muitas vezes a gente passa toda a nossa vida e esquece de agradecer a Deus por isso. A gente passa toda a nossa vida e esquece de agradecer que o que está dentro de nós não é uma força, o que está dentro de nós não é um poder, mas o que está em nós é o próprio Deus, através do seu Espírito. Vamos fechar lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E eu queria que você fosse com essa verdade na sua mente. Você louvasse a Deus por causa disso, bendizesse a Deus por causa disso. Meu irmão, minha irmã, que privilégio nós temos. 6,19, 1 Coríntios 6,19. Paulo está fazendo uma pergunta, e a partir dessa pergunta está estimulando os irmãos a fazer o quê? Fujam da impureza, fujam do pecado. E qual é a razão que ele coloca para a gente fugir da impureza? Olha, a razão está aqui, versículo 19. Olha só por que a gente deve fugir da impureza. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? É santuário do Espírito Santo, é igreja do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Como Deus se fazia presente no tabernáculo no Antigo Testamento, posteriormente, como Deus se fazia presente no templo que foi erigido por Salomão, aquilo ali é figura para a realidade que a gente vive hoje, que nós somos o templo de Deus. E Deus habita em nós. Deus habita em nós. A gente não precisa mais ir para Jerusalém. A gente não precisa fazer a réplica do templo de Salomão para que Deus esteja presente. Não, Deus ele se faz presente nos nossos corações, nas nossas vidas, nos nossos corpos. Através de quem? Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Veja, que está em quem? Em vós, que está em nós, o qual tendes da parte de quem? De Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos a Deus, pelo seu Espírito, que habita em nós. Louvado seja Deus. O próprio Deus habita em nós. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra nos nossos corações. Amém.